Olá, meus queridos geminianos, bem-vindos a Almas do Universo. E hoje vamos fazer uma leitura para os cinquentões, acima de 50 e não tem limite de idade aqui. Mas há pedidos de muitas pessoas, de comentários que eu vejo. Então, de repente, eu fiquei analisando aqui e me veio essa intuição de fazer essa leitura. Eu não sei como isso vai ressoar com você, eu não sei se isso vai ser importante ou não. Deixe aqui seus comentários, o que vocês acharam, como isso ressoou com vocês. Que de repente, se for interessante, se vocês gostarem, eu continuo fazendo essas leituras. Se não, obviamente que eu não vou fazê-las mais. Porque normalmente eu faço as leituras que servem para todos, né? Mas eu venho recebendo muitos comentários sobre isso. Como eu não tenho visto ninguém fazer isso, eu achei interessante. Vamos ver aqui como que isso vai ressoar com cada um de vocês, tá? Então, essa leitura é para você que vai receber isso no momento certo. Como eu disse, não vai ressoar com todo mundo. Pegue aquilo que é bom para você, o que não for, você ignora. E não deixe de deixar o seu comentário aqui, que vai ser muito importante isso. Então, bora lá, vamos ver aí o que temos para vocês, meus queridos. Então, a primeira carta é: relaxar é essencial. Descansar e relaxar é essencial. Nós todos temos uma necessidade fundamental de, às vezes, ter aquele tempo, né? Que você precisa descansar, que você precisa se focar. De repente, a energia que eu tô pegando aqui são de pessoas que estão, assim, bastante cansadas, com dificuldades, né? Financeiras, ou seja lá no emocional, pessoas que estão enfrentando algum problema. Então, a pessoa se foca muito naquilo e ela acaba que ela não consegue encontrar uma solução, ela fica perdida e nada funciona. Fica como se fosse um negócio que pega ali, e você fica no meio e não vai para lugar nenhum. O que você precisa fazer? Você precisa sair dessa visão. Você tem que sair, desfocar, dar uma relaxada, por mais difícil que seja. Esse tempo que você vai tomar para você, ele vai ser útil, porque ele vai te dar Você vai respirar fundo, vai ver que existem outras alternativas, tá? Que você pode fazer diferente, você não precisa ser igual a todo mundo, né? Então, olhe para isso, tá? Você não precisa ser escravo da sua limitação, ou então daquilo que está acontecendo. Você não é o único que está com esses problemas, tá? Então, é o momento de você olhar as coisas sob outra perspectiva, sair desse peso, sair dessa dificuldade que você mesmo se impôs. A outra carta da espiritualidade é: receba amor e apreciação, tá? E diz assim: graciosamente aceite o jeito que as pessoas mostram amor. O amor é expressado de várias formas, tá? E às vezes a gente não entende determinadas pessoas. Isso às vezes acaba machucando, acaba magoando. Então, se você está passando por esse momento, de repente está na hora de você chegar para a pessoa e dizer: olha, eu sei que você tem sentimento, mas isso daqui me magoa, não faça mais isso. Ou então, dá para você mudar um pouco, eu mudo um pouco, você muda um pouco e a gente se acerta. Isso eu tô dizendo aí para pessoas que estão em relacionamento, tá? Que você tem, às vezes, o cônjuge que é um pouco agressivo com você, tem que ver o porquê, né? Talvez porque você é muito complacente, talvez porque vocês não conversam o suficiente, ou seja lá, você tem que adequar isso, cada um sabe aonde aperta o seu calo. Então, de repente, é uma questão de dar uma movimentada aí,
mudar um pouco as coisas, tá? E para quem está sozinho, de repente alguém expressa um amor de uma forma diferente que você não está entendendo. Então você tem que abrir um pouco a sua visão. Ou então você está expressando um amor diferente de uma forma que a pessoa outra lá não está captando. Então tudo é uma questão de você saber receber, mas também saber dar. Ver as causas, ver os efeitos, né? E se abrir para isso também. Não é porque você já tem uma certa idade que você acha que você não tem direito. Você tem. E se você é casado, porque a gente já é casado há tanto tempo, já não tem mais isso. Por que não tem? Né? Talvez seja por isso que vocês estão batendo de frente, porque de repente está na hora de olhar isso diferente, né? Não é porque já teve os filhos ou não teve filho, não interessa a situação. Aí acha que já não precisa requentar, não precisa fazer isso. Precisa sim, precisa. As pessoas querem ser paparicadas, elas querem ser amadas, elas querem receber carinho, atenção, assim como você também quer, entende? Então, é só uma questão de realmente de ajuste. Então, a espiritualidade diz para você aqui, olhe com outro jeito. Se você está sozinho, de repente, olhe a pessoa ali, talvez ela não seja aquele Alain Delon que você queria, ou então aquela pessoa linda, maravilhosa, vinda num cavalo branco. Isso daí não acontece. Isso aí não existe, tá? E às vezes, porque a pessoa ela é um pouco diferente, aí você já diz, não, quero, porque de repente você tem que olhar com outros olhos. De repente aquela pessoa vai te fazer tão feliz que você vai dizer, meu Deus do céu, ainda bem que eu abri meu olho, né? Ou então, como eu disse, várias formas de amor. Você tem que analisar em que situação aqui que você está e fazer as alterações que você tem que fazer. E vamos lá pro tarô. Então, nós temos aqui o 2 de ouro. O 2 de ouro aqui mostra bastante preocupação, lidando com várias coisas ao mesmo tempo. Isso pode significar saúde, problemas de saúde, pode significar problemas financeiros, muitas dívidas, situações difíceis, desemprego, ainda não está aposentado, tem que ralar. Entendo, realmente, ainda mais na atual conjuntura, não é fácil. Mas você vai dar conta. De alguma forma ou de outra, você vai dar conta. Então, é uma questão de você... por isso que diz aqui também, tá na hora de você dar uma relaxada e ver as coisas sob outro ângulo. Ser mais fácil com você, tá? Não achar que você tem que resolver tudo. Talvez você esteja tomando uma responsabilidade que não é sua, né? E aí cai tudo nas tuas costas e as pessoas, de repente, que estão aí à sua volta, não estão fazendo o que elas têm que fazer. Então, é uma questão de você analisar. Aí temos aqui o 5 de paus. O 5 de paus aqui, ele está simbolizando conflitos. Podem ser conflitos de família, pode ser conflitos internos externos. Então, você está num conflito interno, talvez por problemas que você tem que resolver, que você está postergando, de repente alguma coisa que você quer dizer, alguma coisa que você quer fazer e você, de alguma forma, seja lá quais forem os motivos, você se sente meio preso ou não tem coragem de fazer, tá? E pode ser problemas familiares grandes que estão te estressando muito. Então, seja quais forem esses problemas, eles não vão parar enquanto você, de repente, não tomar uma postura. E se forem problemas internos, de repente, está dizendo para você, enquanto você não se decidiu, vou estar aqui, infernizando a sua vida, tá? Então, vamos ver depois o que a clarificação das cartas vai dizer, mas eu acho aqui que é muito os dois, tá? Então, analise aí. Aí, temos aqui o 6 de copas. 6 de copas é uma carta de nostalgia, uma carta de você lembrar momentos felizes, de você
viver mais no passado do que no presente. Para alguns de vocês deve ter sido um tempo feliz de um relacionamento que talvez não você esteja sozinho agora, a pessoa já partiu, ou então um relacionamento que você guardou para sua vida, um amor não concretizado ou algo do gênero. Seja lá qual for, o 6 de copas, ele é uma carta que te traz saudades, né? Saudades daquilo que ficou lá atrás. E talvez isso daí seja um refúgio que você tem para você sair um pouco dessa loucura que a sua vida está agora, ou então, se você não está nesse momento de vivendo esse período tumultuoso, é saudade de alguém que já talvez não esteja mais aqui, ou então de alguma coisa que você deixou mal resolvida lá e que você desejaria muito ter tido a oportunidade de ter feito diferente, né? Mas vamos lá ver o que é que essas cartas vão clarificar aqui. Então, vamos lá, meus queridos geminianos. Vamos ver aqui. Então, olha só, aqui, clarificando 2 de ouro, nós temos a Pagem de Paus. A Pagem de Paus, ela tá dizendo para você, olha, use o seu conhecimento, a sua experiência para você lidar com essas dificuldades ou com todas essas atribulações que estão acontecendo aí com você, né? Você tem capacidade, você tem potencial. Talvez você esteja um pouco desanimado, talvez você desacreditou um pouco no seu potencial, mas essa página está dizendo, acredite que você pode, eu tô aqui te mostrando que você pode. Então é uma energia que ela quer sustentar a capacidade que você tem e te mostrar o caminho. É só você acreditar nisso, é só você colocar as coisas para funcionar. Aí nós temos aqui o 4 de copas. 4 de copas é você talvez não querendo enxergar o óbvio, talvez você não querendo admitir que tem alguma coisa errada, talvez pelas pessoas com quem você convive, que talvez você não queira magoá-las, ou então uma recusa que você fez de não querer ver o óbvio. E às vezes isso daí pode custar caro, tá? Pode custar mais caro lá na frente. Então, de repente, tá na hora de você assumir aquilo que você sabe que você tem que fazer, né? São as responsabilidades que, de repente, você tá carregando, como eu disse aqui, o 2 de paus, o 2 de ouro, responsabilidades que não são suas, tá? Então, é hora de você mexer com isso. Aí temos aqui o 5 de paus, você tem a estrela. Esse 5 de paus, uma vez que você resolva esses conflitos e saia dessa situação de, talvez, de você se impor limites, de você ficar conflitando o tempo inteiro, significa que você pode atingir. Eu acho que você tem uma meta aqui. Vocês ainda têm vontade de fazer várias coisas e tem capacidade ainda, porque 50 anos não é... Gente, hoje em dia, como eu disse, a vida vai longe. Então, você ainda tem condições de realizar isso. Coloque na sua cabeça, nada é impossível. Basta você querer. Saia dessa zona de conflitos ou de achar que você não é capaz. Ou deixar com que as outras pessoas digam o que você tem que fazer ou não, tá? Você ainda pode realizar o seu desejo. A carta da estrela diz isso. Se você fizer por onde, a espiritualidade te ajuda. Aí temos aqui a Rainha de Espadas. Rainha de Espadas exige já o quê? Movimento, traz verdades, faz você enxergar as verdades, mas ela traz justiça também. Ela diz, olha,
tá aqui. Você sabe onde que tá o erro, você tem que consertar isso, e aí você recebe a justiça, você recebe aquilo que é teu, mas você tem que fazer as coisas acontecerem. Às vezes você tem que ser frio, você tem que ser calculista, porque certas pessoas não entendem. Se você for gentil o tempo inteiro, se você fechar os olhos que você não quer ver, elas vão aproveitando, vão usando, né? E porque você, de certo, tem uma certa insegurança, talvez pela própria idade, que não deveria, tá? Sempre existe um dia seguinte. Ele não vai acabar, e se não for a sua hora, e você vai levando assim, para quê? Se você pode fazer muito melhor da sua vida. Então, essa rainha de espadas aqui, ela tá dizendo, atenção, a justiça tá aqui, a verdade tá aqui, você sabe o que você tem que fazer. Aí, clarificando aqui o 6 de copas, nós temos aqui uma oferta de, talvez fosse uma proposta de casamento, que talvez você não tenha aceitado, alguma coisa que você tenha pensado e hoje você faria diferente, né? E também pode ser alguém que foi embora, que saiu de casa e deixou vocês sós. Essa pessoa foi buscar outro caminho, ou pode ser mesmo vocês que resolveram que não queriam mais ficar com essa pessoa. Então hoje você olha e você pensa diferente. Então é uma saudade, talvez um arrependimento, talvez é uma tristeza. Você tem que adequar isso à sua necessidade. Mas assim, você tem que fazer paz com isso. Não adianta você ficar remoendo na sua cabeça, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, se a pessoa tivesse aqui, se a pessoa isso, aquilo. Você tem que colocar fechar isso e deixar como uma lembrança mesmo e partir para sua vida real, hoje, aqui. Não adianta você viver no passado, pensando se você tivesse feito isso ou aquilo, aquele outro. E se você continuar fazendo isso, amanhã ou depois você vai dizer a mesma coisa. Se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo. Isso daí são as coisas que a gente não resolve na hora que tem que resolver, e aí é melhor você pecar por aquilo que você fez, porque daí você sabe que você fez e não deu certo, do que você deixar de fazer alguma coisa e ficar a vida inteira na dúvida se você deveria ter feito ou não, né? E vamos ver aqui o que a carta da espiritualidade tá te dizendo aqui. Então, a carta é os mestres ascendentes e diz aqui, crie uma comunicação aberta, é aquele negócio que eu tô falando, né? Fale aquilo que você tem, não fique conflitando mentalmente e engolindo as coisas, porque eu vejo aqui que vocês estão muito atribulados, nervosos, como eu disse, pode ser por trabalho, por problemas de família, enfim, não interessa, você sabe aqui o que é o seu problema. Então, de repente, abra a comunicação e diga, olha, é assim, é assado, e as pessoas, elas vão entender. Se não entenderem, de repente está na hora de você tomar uma atitude, ou seja lá qual for a situação. Como eu disse, a comunicação às vezes ela atrapalha muito, às vezes não, sempre, né? Se não existe uma boa comunicação, não existe um relacionamento que ele dê certo, independente se for no relacionamento romântico ou de família. É preciso haver verdades, é preciso haver compreensão, é preciso haver comunicação, tá? E eu vou colocar mais umas cartinhas aqui e a gente vai encerrar essa leitura. Então, vamos lá. Então, olha só, a montanha. Nem tudo é obstáculo. Obstáculo quem coloca na sua vida é você. A montanha, ela pode ser um desafio? Pode. Você pode vencer
Com certeza pode. Você quer vencer? Isso aí já é uma decisão sua, né? Então, os desafios, eles estão aqui para serem vencidos. E essa carta aqui, ela simboliza luta, simboliza sonhos atingidos, né? De repente tem uma coisa muito interessante atrás da montanha, mas aí você tem os seus limites, aí você pode estar perdendo algumas oportunidades, talvez por medo, insegurança, seja lá qual for a situação. Eu acho que vale a pena você escalar essa montanha, né? Ou então, se você acha que ela é muito alta, de repente dá a volta e vê o que tem atrás dela, né? E aí temos aqui o anel. O anel pode significar um compromisso que você está pensando em assumir. Pode significar também compromisso que você tem com certas... eu não diria nem atitudes, mas eu diria aquele compromisso que você assumiu talvez com sua família, ou com determinados valores que você tem e que você não arreda o pé deles, né? E também pode ser que está na hora, de repente, de você expandir os seus horizontes, de você ver que o compromisso, ele não pode ser só de um lado, ele tem que ser de ambos os lados, senão ele não funciona, tá? Então, a espiritualidade quer que você analise isso de uma outra forma. Podem ser também os desejos que você tem de conhecer alguém, de você firmar um relacionamento. Talvez alguns de vocês já estejam sós há muito tempo. E por que não conhecer alguém, né? Se dê essa oportunidade. Não tem por que você achar que, porque você está com uma certa idade, você não tem chances. Tem sim, existem pessoas aí procurando a mesma coisa que você. Nem todas as pessoas que são mais velhas procuram por pessoas jovens. Embora a cultura brasileira seja um pouco diferente, que eles procuram pessoas mais jovens, mas normalmente, se procurar pessoas muito jovens, quebra a cara. Isso daí é evidente. Muitas experiências nesse sentido, e eu tenho visto muito disso acontecer. E aí, de repente, as pessoas percebem que a idade não é tudo, né? A idade faz parte de um processo de crescimento, de você entender a vida melhor. E nada melhor do que você ter uma pessoa que tenha mais ou menos o mesmo estilo de vida seu. E às vezes as pessoas demoram um pouco para entender isso, tá? Então era isso que eu tinha para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui o seu comentário e eu vejo vocês por aí. Um grande beijo. Tchau, tchau, fui!